Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Ai, a sensação de pisar em ovos. Quanto mais você se esforça para que dê tudo certo, pior vai ficando. Faz daquele primeiro jeito e a coisa volta pro ponto que estava antes. Então, você passa a acreditar que o problema é com você. Não é normal ter medo, não é normal você vigiar as próprias palavras, os próprios pensamentos, as próprias ideias, você se desconectar de você mesmo. Claro que isso não é normal. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar como um narcisista te treina pela atenção. Ai, a sensação de pisar em ovos. Já parou pra pensar no que é essa frase? O que é pisar em ovos? Porque ovos são frágeis e se você colocar um pouquinho de peso, arrebenta. Viver com um narcisista, conviver com um narcisista é pisar em ovos o tempo inteiro. Qualquer coisinha que você faça, você tá correndo um risco absurdo de desandar, de você quebrar, de você fazer uma lambança, como se a culpa fosse sua. Nunca sabe o que você pode, o que você não pode, se você tá fazendo certo, se você tá fazendo errado, se você devia ter feito mais, se você devia ter feito menos, se você fez fora do tom, você nunca sabe. Não é normal você viver com essa sensação. Não é normal você ter medo, não é normal você não poder usar o seu tom de voz, não é normal você regular as palavras, você pensar o que você vai fazer, o que você vai comer, como é que você vai respirar, isso não é normal. Mas, dentro de um ciclo de abuso narcisista, isso acaba sendo o normal. Fazer a pessoa pisar em ovos, além de ser um resultado, né, do ciclo de abuso, que é extremamente tenso, ele tem uma função. A partir do momento que a pessoa ela fica condicionada e ela fica hipervigilante, ela fica prestando atenção em tudo, ela deixa de prestar atenção em outras coisas também, que estão acontecendo debaixo do nariz dela. Esse é um dos pontos. Fazer a vítima ficar nesse estado de alerta tão alto é extremamente importante para o abusador, porque a vítima vai ficar focada, concentrada em não errar e ela vai deixar de olhar para tudo que está acontecendo debaixo do nariz. E uma outra coisa importante que acontece é que esse estado constante de medo, de pavor e a vítima o tempo inteiro tentando agradar, o foco da atenção dela está no abusador, não está nela, que é o grande objetivo de um abuso narcisista. Quando a vítima ela tira a atenção dela, ela deixa de existir e ela canaliza todos os seus esforços para ele ou para ela. O mais louco desse pisar em ovos é que ele não é pontual. Porque é óbvio, pode acontecer, sei lá, num relacionamento, algum dia que a gente tá, sei lá, tô mais irritada e aí alguém vai falar comigo e fala assim, Simone, hoje nem mexe com ela que ela tá irritada e a pessoa vem falar e ela já vem pisando em ovos. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas quando você convive com um narcisista, a sensação de pisar em ovos, ela passa a ser uma constante. Porque justamente você nunca sabe o que pode causar alguma consequência muito grave para você mesmo. Então, as explosões, não necessariamente, elas vão ser brigas. Elas podem resultar em consequências tipo um tratamento de silêncio. Você pode sofrer um microdescarte. Você não sabe o que vai resultar, você sabe que vai resultar em alguma coisa muito ruim. Não significa que, assim como no exemplo que eu dei, a Simone tá irritada, ela pode sair gritando. Não é isso. Num ciclo de abuso narcisista, quando a gente fala em pisar em ovos, às vezes as retaliações, as explosões, elas podem vir desse jeito, elas podem vir com uma desvalorização, com descarte, com tratamento de silêncio. Então, a vítima ela fica tentando evitar de ser punida por uma coisa que ela nem está entendendo o que é. Ela não fez absolutamente nada, mas ela é punida por alguma coisa que talvez ela tenha feito e por isso ela fica tentando tatear e ela fica tentando ao máximo evitar. E o grande horror disso tudo é que não tem como aprender. Você não tem como descobrir, isso aqui irrita profundamente essa pessoa. Porque uma hora é uma coisa,
outra hora outra coisa. E aí você começa a tentar juntar, né? Outro dia aconteceu sei lá, um tratamento de silêncio, ou teve uma explosão, porque às vezes acontece a explosão, e foi depois que eu deixei, nossa, porque eu esqueci a panela ali no fogo 3 segundos a mais, então, nossa, agora, a partir de agora, não vamos nunca mais, nem teremos mais panela nessa casa. E aí no dia seguinte você vê a pessoa chega com um jogo de panelas, então aí você fala, bom, mas então não era panela, então agora eu tenho que comemorar a panela. Aí se você tá comemorando foi porque você bateu palma, então é sempre tão desconexo que você não consegue entender nem o que você está fazendo de certo, nem o que você está fazendo de errado, se as suas reações são exageradas, se elas são para mais, se elas são para menos, você não consegue entender. Quanto mais você se esforça para que dê tudo certo, pior vai ficando. O relacionamento com o narcisista, ele coloca a pessoa em picos de estresse muito altos. Então, óbvio, quando a pessoa ela tá o tempo inteiro pisando em ovos, tá com medo, hipervigilante, claro que ela vai ter uma descarga hormonal muito alta. Cortisol, adrenalina, e não dorme, a digestão que desregula. Todo o organismo da pessoa se prepara, se organiza para isso que ela está vivendo. Então, a qualidade de vida dessa pessoa, obviamente, cai muito também. A questão é que essas descargas, elas são constantes, né? Uma coisa é quando a gente tem um evento isolado e aí isso precisa acontecer porque o meu corpo precisa dessa descarga, porque ele está me ajudando, porque eu estou vivenciando aquilo, então eu preciso correr, ou eu preciso fugir, ou eu preciso lutar, enfim. Outra coisa é quando eu estou o tempo inteiro sendo exposta a uma situação de estresse. A médio, longo prazo, o corpo sofre. E essa ideia de viver constantemente pisando em ovos, ela é pavorosa, porque é como se a gente tivesse o tempo inteiro com um enigma que a gente não conseguisse resolver. Não tem nada que você faça que melhore. Uma hora você faz de um jeito e a coisa fica melhor, outra hora você faz de outro jeito e a coisa desanda, aí você faz daquele primeiro jeito e a coisa volta para o ponto que estava antes. Então você passa a acreditar que o problema é com você, que você não consegue dar jeito nas coisas, que você está com alguma falha, que você poderia ter feito melhor e isso também acaba dificultando a tua saída, porque o problema só pode ser você. Se você faz uma bomba estourar, se você faz o outro ter uma explosão, se você faz de uma forma e o outro tem um rompante, se você faz alguma coisa que o outro se sente mal, teoricamente, porque aí essa sensação que dá, você passa a acreditar que o problema é teu. Um abuso narcisista é muito complexo justamente por isso, porque a pessoa fica tão confusa, tão perdida, que ela acredita de verdade que ela é a parte ruim, que o problema é ela, que ela tá fazendo alguma coisa errada e por isso ela permanece, porque aí vem junto o sentimento de culpa. Você pensar no que você vai falar, em como você vai interagir, você ter medo da pessoa, medo de que as coisas vão explodir, isso é óbvio que não é normal. Mas dentro de um ciclo de abuso narcisista, muitas coisas que não são normais são tidas como normais. E por isso que é muito complexo e é muito difícil de sair. A pessoa que está dentro, ela vive coisas que são absurdas, que são surreais e acabam sendo normalizadas. É super difícil, é difícil de entender, é difícil de sair, é difícil de ver. Mas não é normal. Não é normal pisar em ovos, não é normal ter medo, não é normal você vigiar as próprias palavras, os próprios pensamentos, as próprias ideias, você se desconectar de você mesmo. Claro que isso não é normal. Eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo para quem quer se aprofundar, tem o curso Blindagem Narcisista, é um caminho legal também para isso, para quem quer além dos vídeos, tem o link aqui na descrição. Uma das formas que você tem de começar essa conscientização é você começando a mapear o comportamento do abusador, da pessoa com quem você se relaciona, ainda que você não tenha claro, e não precisa, na verdade, de um rótulo se você está falando, mas é porque é um narcisista, uma chancela de com quem você está lidando, mas das coisas, das percepções que você tem a partir do comportamento dessa pessoa e da dinâmica que é estabelecida. Se você percebe que você está num relacionamento, se você está numa dinâmica onde você percebe que você começa a limitar as coisas que você pensa, você limita
limita as coisas que você fala, você tem que ficar equilibrando as suas emoções, os seus pensamentos, para que não estoure outras coisas e para que você não sofra uma retaliação, isso já te dá indícios que o que você vive não é razoável, não é lógico, não faz sentido. Coisa é numa situação pontual, onde, sei lá, um pico de estresse, e ainda assim a gente tem que parar para conversar sobre isso, mas um pico de estresse, alguém passando por uma situação X, vamos deixar essa pessoa mais quieta porque as coisas não estão legais. Mas outra coisa é você viver pisando em ovos, você viver numa situação onde a tua voz ela passa a ser silenciada e você vive comemorando os pequenos momentos que, graças a Deus, dessa vez, nossa, que bom, hoje foi um dia bom. Não, isso absolutamente não é razoável. Até porque quando a gente pisa muito tempo em ovos, a gente corre o risco de acreditar que isso daí é terra firme. E claro que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo ou um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa. Então isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como norte caso você acredite que esteja passando por isso, inclusive para que você possa procurar ajuda. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If you wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.